Grande noite para você que está ligado no Gazeta Esportiva. Segunda-feira de muito assunto para nós discutirmos no programa hoje. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso Cardoso. O que esperar desse Corinthians? Eu não aguento mais, Celso. Uma derrota atrás da outra. Quando você pensa que vai ganhar, ele perde. Eu não sei não, viu? Eu tô achando que o Corinthians não vai conseguir classificação para a Libertadores. Pois é, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. De novo, o VAR é assunto, né? Pois é. Tá confusão pra caramba, mas tem muita coisa pela frente. Eu sempre me lembro do João Avelange dizendo: não podemos ter a tecnologia no futebol, senão vai acabar a polêmica. Sabia de nada ainda, né? Não, sabia de tudo, né? Só que não do lado bom da coisa. O outro lado ele sabia tudo. Bom, vamos lá. Daqui a pouco a gente está de volta para falar do VAR, da derrota do Corinthians diante do Flamengo no Maracanã, das vitórias do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, além dos preparativos para a chegada de Hernan Crespo no Tricolor. Segura aí que já já nós voltamos. Antes, tem dicas para você. Mais uma vitória, né? Estamos de volta diretamente com a nossa enquete de hoje. Veja só, já dá para dizer que o VAR tem influência direta no título do Brasileirão? Sim ou não? Você entra no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado. E também você pode mandar um vídeo para a gente, né, de até 10 segundos. Anota aí o número. O DDD 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 99479-1633. 99479-1633. Bom, começamos a enquete com Chico e com Flávio. Pois não, né? Celso Cardoso. E aí, prazer. vocês acham que o VAR está decidindo o campeonato? Olha, não sei se vai decidir o campeonato, mas ontem na rodada ele teve uma atuação bastante importante. Principalmente no jogo de Vasco e Internacional. Naquele primeiro gol do Internacional, a máquina quebrou, segundo eles, né? Depois consertaram e, no meu modo de ver, estava impedido. Na verdade, descalibrou a máquina. Descalibrou a máquina. Depois houve um pênalti a favor do Vasco. Também não existiu. Não existiu, mas o segundo VAR, que já estava consertada a máquina, existiu. Então eu acho que foi uma influência direta. Se bem que você tirando um gol de cada lado aí, dava 1-0 para o Internacional, vitória para o Internacional. Mas enfim, interferiu. E no jogo contra o Corinthians, ontem eu até, no Mesa Redonda, disse ao Flávio, quando ele me perguntou, que eu achei que foi correto. Mas hoje eu já vi tantos ângulos diferentes, tantas linhas diferentes na internet, né? Que tem cara que não tem nem o que fazer, né? Ele repete, traça a linha mesmo, igualzinho do VAR, e eu já estou achando que o Gabigol estava adiantado. À frente da linha da bola. Está à frente da linha da bola. Eu confesso que eu tive essa sensação, mas o VAR me mostrou outra coisa, Flávio. Em cima da pergunta rigorosamente que você fez, se você for olhar a classificação de qualquer torneio com VAR e sem VAR, ela muda. E aí eu não estou falando nem de má fé, não estou falando que muda. O VAR, teoricamente, ele mais acerta do que era. Ele pega um ângulo que você não tinha antes. Então, a olho nu você não marcaria isso, com VAR você marca, e isso mexe em tudo. Mexe em rebaixamento, mexe em tudo. Não vi má fé, acho que o lance do Gabigol, até pela dúvida, eu gosto da ideia de deixar o gol rolar. Para mim, depois que vi o VAR, para mim foi normal. E também no gol do Dourado, também acho que, na dúvida, prevaleceu o campo, tá ok. Algumas pessoas levantaram uma situação que eu não acredito, mas quero levantar também, de que o Vasco, os jogadores do Vasco, né, não tinham lá tanta vontade de ganhar do Internacional. Falam do pênalti, a maneira como o Cano bateu o pênalti. Falam do lance do segundo gol, que os jogadores do Vasco não dão, eles não apertam o Internacional, mas também, convenhamos, estava no último minuto de jogo. O Vasco corre risco de ser rebaixado, com a derrota de ontem mais ainda, né? Então acho improvável que isso tenha acontecido. Mas enfim, são teses que foram levantadas durante esta segunda-feira. Bom, então você também em casa dê a sua opinião se você acha que o VAR tem sido decisivo no Campeonato Brasileiro. Até ontem o São Paulino não acreditava mais na recuperação do time no Brasileirão. Mas com a vitória sobre o Grêmio, a confiança voltou. Mesmo com a possibilidade bem pequena de título, o torcedor encontrou a motivação que havia perdido. Embate de tricolores em Porto Alegre. O São Paulo começou indo ao ataque. Mas quem abriu o placar foi o Grêmio. Claro que com lei do ex, né?
A defesa paulista se atrapalhou e Diego Souza não perdoou. Mandou a bola pro gol, 1-0. Na segunda etapa, melhor para o time de Visoli. Tietê aproveitou o rebote e finalizou de fora da área, deixando Vanderlei sem chances de defender. 1-1. Pouco depois, mais lei do ex. Luciano se livrou da defesa, deixou Rodrigues no chão e finalizou marcando o segundo do tricolor paulista. 2-1. E quase que saiu o terceiro. Dani Alves finalizou de longe, mas a bola parou na trave. No finalzinho, com a partida quase acabando, Pinhares acabou expulso após falta dura em Reinaldo. Grêmio 1, São Paulo 2 e fim de papo. Precisou chegar o Carnaval para o São Paulo vencer no ano. Seria hipocrisia de qualquer um de nós aqui falar sobre o jogo profundamente, porque a gente está trabalhando. Você que vocês viram depois. Tem cara que fala que vê tape. Onde? Eu não sei onde é que tem. Às vezes eu vejo. Tinha na Tupi no tempo do Walter Abrão. Não, mas a TV fechada tem um. Tem. Você chega em casa de madrugada, às vezes também Dá eu tô pra meio ver? pilhado, dá pra ver. Confesso a Mas vocês não vi. que eu não vejo tape e tal, nada. Eu falei muito com pessoas que trabalharam no jogo, e as informações que eu tenho é que o jogo foi ruim para danar. A vitória do São Paulo foi importantíssima, mas a bola não... Né? Sabe aquela coisa que o time já jogou várias vezes bem e não ganhou, perdeu? Ontem foi o tipo do dia que o jogo foi muito ruim e o certo seria ninguém ganhar. São Paulo ganhou, volta a fazer contas, volta a ter moral, né? Acreditar um pouco mais, mas em termos de bola não foi nada. O São Paulo ser campeão, ele tem que vencer. Os 4 jogos que tem pela frente, São Paulo tem um jogo a menos. Os 4 jogos que tem pela frente. Torcer para que Internacional e Flamengo empatem no próximo final de semana e que o Corinthians ainda vença na última rodada do Internacional. O Zé até vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ou seja, uma operação de maluco. É verdade. Mas ontem o São Paulo, se não jogou tão bem, como disse o Flávio, pelo menos voltou a ganhar. Né? Que é a primeira vitória do ano, claro, né, de 2021. Quer dizer, a gente não pode também menosprezar o trabalho que o Visoli está fazendo. Né? O Visoli assumiu o time, mudou um pouco o conceito ofensivo, que era a base, né, do São Paulo do Fernando Diniz. Parou com esse negócio de trocar a bola lá atrás, um pouco, né? Pediu para que desse mais sequência ao jogo normal, né? Sem esse negócio de goleiro sair jogando com o pé, já sai mais rápido, né? Sem querer fintar, nada disso. E simplificou um pouco, fez um arrozinho com feijão. E o arrozinho com feijão foi o suficiente para ganhar do Grêmio. Porque o Grêmio, a bem da verdade, aqui entre nós, está com a cabeça no Palmeiras. Né? A grande disputa do Grêmio vai ser a Copa do Brasil, por vários motivos. Primeiro que pode ser a despedida do Renato Gaúcho, né, que já não está lá com tanta moral assim, já está um pouco desgastado. E depois o dinheiro que vem da Copa do Brasil, que é muito bom, né? Se for campeão... E da Libertadores, porque o Grêmio só vai agora, muito provavelmente, se ganhar a Copa do Brasil. Senão a chance de ficar fora é muito grande. É muito grande. Então, quer dizer que... o Grêmio hoje é sétimo, né? 6º colocado, o Grêmio. Mas ele tem jogos a mais. Complica muito a vida dele se ele não é. É mais fácil o Corinthians classificar que ele. Sei não, hein, Chico? Vamos voltar a falar do São Paulo? Continuar falando do São Paulo com o José Paes, que vai falar diretamente... De onde está mesmo o José Paes, que me deu um branco agora? Aqui embaixo, né? E vai falar com a gente sobre as chances de título do São Paulo, que é quase nenhuma, mas o Visoli conseguiu dar uma cara para essa equipe, né? Grande noite para você, meu querido José Paes. Grande noite, Celso Cardoso, grande noite, Chico Lang, Flávio Prado, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estou aqui no térreo alto, o famoso térreo alto da Fundação Casper Líbero, número 900, na Avenida Paulista, para falar do Tricolor. E é bem verdade, viu, Celso? Eu assisti o jogo, Celso,
assistiu o jogo entre Grêmio e São Paulo, sabia que hoje eu estaria aqui no Gazeta para falar desse jogo. E olha só, o Marcos Visoli já deu um pouquinho da cara dele para o time sim, como o Chico falava aí. Teve muita ligação direta nessa partida, Thiago Volpe dando o bicão lá para o comando de ataque. Isso já aconteceu também na partida entre São Paulo e Ceará, na última quarta-feira. Eu estava lá no Morumbi e o Visoli fez muito isso. O Visoli, ele não tem nenhuma vergonha de dizer que gosta dessa ligação direta. Ele também gosta do jogo construído que o Fernando Diniz fazia, mas ele diz que às vezes, para não correr risco, é bicão lá para frente. E ontem o segundo gol do São Paulo saiu de um bicão. Thiago Volpe deu o bicão lá para o comando de ataque. O Gonzalo Carneiro, o uruguaio, brigou com a zaga ali do Grêmio, sobrou para o Luciano. E o Luciano fez o gol do São Paulo, o gol da virada, 2-1 tricolor paulista para cima do tricolor gaúcho. E na entrevista coletiva, perguntaram para o Marquinhos Visoli sobre Hernan Crespo, futuro novo técnico do São Paulo, 45 anos, argentino. Perguntaram para ele: Visoli, o que você vai passar de informação para o Crespo? Quais são os desafios do técnico argentino à frente do São Paulo? E ele respondeu isso aqui, ó, dá uma olhada. Muito satisfeito, muito alegre por ter conseguido, junto com a equipe, esse resultado. A gente tem uma certeza de ajuda. Então, a gente está muito consciente disso, está muito em paz, para que a gente possa, sem dúvida, ajudar o Crespo e sua comissão que vão chegar. O lado positivo, tem muitas coisas boas, né? O lado positivo é o que a gente tem que explorar, né? O lado negativo são as coisas que um treinador, quando chega, quando ele começa a trabalhar com uma equipe, ele começa a perceber quais as dificuldades que ele vai ter. Então, é muito mais fácil passar as coisas positivas, passar aquilo que esse grupo tem de bom e deixar que as coisas negativas, ele mesmo, com os olhos da própria comissão dele, eles possam entender que eles precisam melhorar. Tá então a palavra do treinador interino do São Paulo, Marcos Visoli. E ainda falando de Hernan Crespo, viu, Celso Cardoso? Desembarca no Brasil amanhã, às 11h30 da manhã, vindo de Buenos Aires, capital da Argentina, aqui para São Paulo. Desembarca 11h30 no Aeroporto Internacional de Cumbica, lá na cidade de Guarulhos. E a informação é a seguinte, Celso: o Hernan Crespo deve assumir o comando de fato do São Paulo apenas após o Campeonato Brasileiro, depois do término da competição. Existe um zum de que ele pode assumir ainda nesse Brasileirão. Para o jogo contra o Palmeiras, sexta-feira, 9h30 lá no Morumbi, jogo remarcado do Campeonato Brasileiro, sem chance. Vai Marquinhos Visoli. Mas a informação que a gente tem é que o Crespo assume de fato o tricolor paulista apenas depois do Brasileirão. Daqui a pouquinho eu volto para a gente dar um panorama aí na matemática do São Paulo, que segue sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Volto contigo, Celso. Obrigado, Zé Paz. Daqui a pouquinho, então, estamos com mais informações com o José Paz. Vamos falar mais do Crespo depois também. Vamos nos ater agora a essa questão do Visoli. O José Paz, atento que viu o jogo e viu muita ligação direta. Ele descreveu o que foi o jogo. Mas eu acho que... Ou seja, mostra que o jogo foi ruim. Então, se chegarmos ao ponto de comemorarmos a ligação direta, eu acho que eu sei bem o que aconteceu. De... O Visoli, ele é muito fã do trabalho do Diniz. Ele lamentou profundamente a saída do Diniz e da sua equipe. Profundamente. Só vai ser difícil o São Paulo substituir alguém. Eu conheço o Visoli há muito tempo. Ele era um dos menudos, junto comigo. Então, é gente que a gente conhece há 30 anos. Magrinho, é um pessoal assim maravilhoso. O Miller, o Silas, ele, bom, enfim. Sidney. Pessoas bacanas. Então a gente conhece há muito tempo. Ele lamentou profundamente a saída do Diniz. Obviamente que o time está sem confiança. E aí você faz o que o Zé Paz define muito bem, com arroz com feijão. É se livrar de qualquer jeito. Ontem, por exemplo, o Fortaleza contra o Palmeiras, ele batia tiro de meta. Isso não é evolução, isso é desespero. E deu certo. Foi um jogo onde você viu um time ganhando sem ter jogado bola para ganhar. Então, não tem jeito, né? O São Paulo está num desespero de causa aí. Perdeu a confiança e agora... está levando até o final do Campeonato Brasileiro. Existe essa chance matemática, mas se convenhamos, né? Tem que ganhar todos. Acho difícil o Corinthians ganhar do Internacional. Eu acho que vai ganhar. É o único jogo que eu tenho certeza que o Corinthians vai ganhar. Tenho certeza que o Corinthians vai ganhar do Internacional. Certeza absoluta. Mas ele vai dar o título para o São Paulo? Não, vai dar o título para o Flamengo. Vai dar o título para o Flamengo. Não vai dar o título para o São Paulo, não. E eu acho que simultaneamente São Paulo e Flamengo estão jogando, né? São Paulo e Flamengo estão jogando. Mas o Flamengo vai ganhar do São Paulo. O Flamengo vai ganhar e o Flamengo vai ser bicampeão. Eu acho
O Inter não ganha do Corinthians, eu estou capaz de apostar isso. Mas eu quero falar um pouco do Visório dizendo o seguinte, olha que situação esquisita. Ele vai ficar no cargo até o fim do Campeonato Brasileiro. São mais 4 jogos. Que eu acho ideal. Eu acho ideal. O Crespo só assume depois do Campeonato Brasileiro. Bom, muito bem. E se o Visório for campeão? O que vai acontecer? Essas situações são muito esquisitas. Na Europa, você mesmo repete muito, Celso, isso, e o Flávio também, é normal acontecer uma coisa dessa. Um técnico ser contratado 6 meses antes, né? Assume 6 meses depois, seja lá o que aconteceu, o time foi campeão ou perdeu o título. Está tudo acertado. Está tudo acertado. Mas aqui no Brasil fica esquisito. E se esse time, com ligação direta e tudo, for campeão? É esquisito. Chico, mas pensa bem uma coisa, os 3 que estão brigando para ganhar título podem ficar sem o seu técnico atual. O São Paulo com certeza troca, o Inter com certeza troca e o Rogério Ceni não sei nem se sendo campeão se ele continua. Acho que ele continua. Ele continua. Você vê que... Depois daquele abraço do Gabigol nele, que nós vamos dar, acho que com certeza ver daqui a pouquinho, com certeza ele fica, porque o Rogério está aprendendo a ter jogo de cintura. Né? E isso é muito ou bom. são os resultados que estão acontecendo? Estão acontecendo os resultados. Aliás, eu ri na abertura do programa, porque a gente mostrou justamente o abraço do Gabigol no Rogério Ceni, parece que eles se amam. O que não faz, né? Resultado. O resultado. Ainda de ressaca depois da participação no Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras entrou com um time misto contra o Fortaleza e não deu chance para a Zebra passear no Allianz Parque. Verdão de ressaca do Mundial? Cansado de olho só na Copa do Brasil? Vai achando. O time alternativo do Palmeiras simplesmente amassou o Fortaleza no Allianz Parque. Logo aos 19 minutos, Gustavo Scarpa, com categoria na bola parada, inaugurou o placar e quebrou um longo jejum, já que o Verdão não marcava um gol de falta desde maio de 2019. O mesmo Scarpa, inspirado, só não fez o segundo porque Felipe Alves salvou. Mas logo em seguida, Marcos Rocha invadiu a área pela direita e tocou com carinho para Lucas Lima colocar lá dentro e marcar o seu primeiro golzinho desde janeiro de 2020. Tá bom, que nada. Se liga nessa trama enjoada que terminou com o chute seco de Breno Lopes, gol do herói da Libertadores e 3-0 Verdão. E só não teve mais no primeiro tempo porque o Fortaleza deu sorte. Depois do intervalo, com o jogo praticamente definido, o Palmeiras só administrou. Patrick de Paula ainda teve uma chance clara, mas parou em outra grande defesa de Felipe Alves. No primeiro compromisso pós-mundial, o Palmeiras dá o recado e mostra que, apesar dos 73 jogos na temporada, ainda tem fôlego e força para a reta final do Campeonato Brasileiro e, claro, para as finais da Copa do Brasil. Tudo pesa, a densidade competitiva, o número de jogos que temos, e nós ganhamos a Libertadores porque fizemos o que não foi feito para trás, que é, eu já disse várias vezes, mas para quem não sabe eu vou voltar a repetir, nós não temos titulares, a titular é a equipa. E a prova disso é que a equipa vai respondendo, trocando 1, trocando 3, trocando 5, trocando 7, trocando 10. A equipa procura sempre fazer o seu melhor. 73 jogos. Celso Cardoso, me desculpe. Diga. Mas a vitória contra o Fortaleza não apagou o vexame que o Palmeiras deu no Mundial de Clubes. Não venham me dizer, em cima, né? Não venham me dizer que foi uma vitória maravilhosa, que o Lucas Lima voltou a ser aquele jogador espetacular do Santos Futebol Clube, porque o Lucas Lima é sazonal, ele é bissexto, ele só joga de 2 em 2 anos. Mas assim. esse não é no bissexto. Não é no bissexto, mas ele é bissexto, do jeito dele, entendeu? Então quer dizer que é um jogador imprevisível e o Palmeiras ganhou, mas não apagou o vexame que deu ainda no Mundial. Vai conseguir dar uma lustrada no negócio se ganhar a Copa do Brasil. Aí sim, porque aí você pode dizer que ganhou a tríplice coroa, né? Aí vai o Paulistão, a Libertadores e a Copa do Brasil. Aí sim, o Palmeiras resgata o vexame que deu lá no Mundial. Deu vexame no Mundial, mas é atual campeão da Libertadores da América. Aliás, Alexandre Silvestre chega agora com notícias do Verdão, mais notícias do Verdão. E hoje ele está num lugar diferente.
trocou a academia de futebol pela Moca, a amada Moca de Michele Janela. Conta pra nós, o que está fazendo aí, meu querido Alexandre Silvestre? Eu sei, mas o povo não sabe. Grande noite pra você. Eu vou revelar um segredo então, meu querido Celso Cardoso. Boa noite a todos vocês. Aqui Moca, Faculdade das Américas, na Moca, Unidade Moca, um dos patrocinadores do Palmeiras. Uma exposição com a glória eterna, a Copa Libertadores, a taça de 1 metro de altura, 10 quilos de peso, feita a prata, banhada também a bronze, que simboliza, entre tantas coisas, a união dos povos, a liberdade dos países da América do Sul. Esteve em exposição aqui, nesse espaço, nessa faculdade, desde sábado. A taça saiu daqui há pouco, às 5 da tarde. Ontem, chegamos a ter filas de 3 horas, uma espécie de drive-thru, viu, Celso? Então a galera passava por aqui por um corredor, entrava de carro na faculdade, alguns totens de jogadores posicionados, de alguns heróis da conquista, uniforme do Palmeiras, uma mini exposição, discreta, confesso, e no palanque a Taça Libertadores. Por um momento o torcedor poderia do próprio carro bater a foto, fazer o registro. Teve gente que subiu no capô do carro, que deu uma embaçada, que ficou emocionado, e também tivemos alguns percalços nos acréscimos dessa exposição, porque a taça foi levada por funcionários do Palmeiras, não tem nada a ver com a patrocinadora, que cedeu o espaço, realizou o evento, mas quem tirou a taça daqui a 5 foi o Palmeiras, funcionários do clube, porque há um outro evento no qual a taça está convidada, logo mais à noite, no Espaço das Américas, na Barra Funda, onde haverá um encontro, um jantar de confraternização dos jogadores, da comissão técnica, de funcionários da academia. A taça estará lá, é hoje à noite, então a taça foi embora e muita gente que estava na fila ficou frustrada. Eu registrei junto com a minha equipe alguns momentos de emoção, de brincadeira e também dessa decepção de alguns torcedores que chegaram por último e não viram a taça. Acompanhem a reportagem bem rapidinho para vocês. Quanto tempo na fila? Não lembro quanto 25 foi. Minutos. 25 minutos na fila para ver a taça, depois de 21 anos de fila à espera dessa taça. Valeu muito a pena, pelo amor de Deus, nem fala, cara. Já vi uma vez antes, tô vendo agora, mas me lembro muito do tempo da academia. Esse era o tempão, viu? Tá bonita a taça? Muito linda, maravilhosa, tudo que a gente precisava. Gostou do troféu? Meu amigo, melhor que esse, só 2 esse. Melhor que esse, eu podia dar uma provocada só do Mundial. Só do Mundial, é verdade. Aquele português lá me decepcionou. O Mundial é campeão de 1951, mas ninguém tem. O resto é torneio de verão. É exclusivo e inédito. E só nós tem, o resto corre atrás. Muita irresponsabilidade. Deixa todo mundo entrar, ficar na fila. Na hora que você chega aqui, tira a foto, o cara sai correndo com a taça. Deu nem tempo de tirar mas a foto. Você já deixou o carro na fila? O que custa ficar mais 2 minutinhos aí pra todo mundo sair rapidinho? Você estava na fila, sim, já pra entrar? Sim, a gente tava na fila, deu o horário, fechou lá. Não sou eu lá, ó. Todo mundo ali, ó. Aí levaram embora, bem na hora de tirar foto. Lamento por vocês aí. Eu achei um pouquinho de falta de consideração, né? Pela torcida que tá ali, né? Passando por aqui pra matar curiosidade? Não, tá com inveja? Não estou com inveja. Vou ter inveja de quem não tem mundial e nem tem copinha. Não vou ter inveja. Vai, Corinthians! Tchau, dona Wanda. Vai com Deus. Dona Wanda, torcedora símbolo do Corinthians, não foi produzido, não foi combinado, ela estava passando, veio comprar um lustre aqui na Moca e passou para dar uma cornetada nos palmeirenses. Serviço de utilidade pública, o bom senso impera de vez em quando, ainda bem. A exposição terá uma nova data, amanhã, para quem não conseguiu, amanhã das 10 às 17, das 10 da manhã às 5 da tarde, quem não conseguiu ver a taça, pode passar aqui na Moca, na Faculdade das Américas. Eu volto já já para conversar com Abel Ferreira e falar um pouquinho deste palestra. Gente, primeiro você ficar na fila um tempão para não ver o que você quer é frustrante. Agora, Dona Wanda, como é que ela foi passar lá esse grito característico, né? Não, esse ele falou, mas não é muita coincidência? É coincidência. Agora, meus amigos, sabe por que está acontecendo isso? Desagradável. Sei. Você sabe por que está acontecendo isso? Os caras estão expondo a taça em vários lugares? Porque o Palmeiras não tem mais
a sala de troféus. A W Torre construiu o estádio, reformulou, fez lá um belo do Arena Allianz Parque. Aquela sala de troféus famosa lá do Palestra Famosa sala de troféus. Fiz matérias lá várias vezes. Que foi depredada, inclusive, pela Mancha Verde uma vez, né? Isso aí faz uns 20, 30 anos atrás. E não tem mais sala de troféu. Os troféus do Palmeiras estão todos espalhados por aí. Então quer dizer que... Eu empresto da ponte. Então empresta a sala da ponte. A nossa está vazia. Negócio impressionante. Quer dizer, então a taça fica itinerante, né? Fica passando de lugar para lugar, correndo o risco de ser roubada, porque essa taça é original. Essa é original. É a Libertadores da América mesmo, que vai ter que ser devolvida, né? Aí depois é dada uma cópia. E você fica com a cópia, você não fica com o original. No Corinthians, por exemplo, você vai lá no Museu do Corinthians e você vê a taça Libertadores da América, mas é uma cópia, né? Então, como não tem sala de troféu, fica nessa palhaçada. Leva a taça para jantar, leva a taça para a faculdade para todo mundo passar de drive-thru e ver. Quer dizer, enfim, é simplesmente ridículo. Era mais fácil arrumar uma sala de troféu. Eu achei legal, achei legal. Também acho legal. A propósito, a gente vai falar do troféu Mesa Redonda daqui a pouquinho, mas antes eu queria lembrar, o torcedor ia falar assim, esse só o Palmeiras tem. Não, o Fluminense foi campeão no ano seguinte, 52, também está solicitando o reconhecimento do título mundial. O Bangu um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. Fluminense, campeão do mundo. Bangu, campeão do mundo. Fala, Flávio. Essa é a taça original. Essa é a taça original. Aliás, eu espero que não seja original, porque eu lembro do roubo da Girizimê, né? Que você tinha uma cópia e o presidente da CBF colocou a cópia no cofre e deixou a original exposta. Aí bateram com os caras, derreteram. Virou medalhinha. Virou medalhinha. Antes de a gente falar do troféu Mesa Redonda, que também é originalíssimo. Esse ninguém derrete. Vamos falar com o Alexandre Silvestre, que ele chama por alguma razão. E quando ele chama, alguma coisa séria está acontecendo. Eu suponho que seja sério. Silvestre. A gente está sem o áudio dele ou é impressão minha? A gente está sem o áudio. Daqui a pouquinho a gente volta com o Silvestre. Enquanto o Silvestre se ajeita lá... Dia 14 de março, nós vamos ter uma festa maravilhosa, o Troféu Mesa Redonda. Evidentemente, dessa vez será online, né? Até por preservação tudo está acontecendo. Mas vai ser uma festa maravilhosa com os grandes astros sendo premiados e a Lux Color, Celso colorido, original, maravilhosa, estará mais uma vez ao nosso lado em mais esta edição, 17ª, Celso. 17ª edição do Troféu Mesa Redonda. Sempre a Lux Color que muito nos honra. Sem dúvida, essa parceria. A missão do Corinthians já era difícil por enfrentar um dos candidatos ao título. Mas o resultado negativo veio recheado de polêmica em relação ao VAR. Maracanã, o Flamengo começou pressionando o Corinthians e abriu o placar logo aos 9 minutos. William Arão completou o cruzamento de Arrascaeta, 1-0. A pressão rubro-negra seguiu e Bruno Henrique carimbou o travessão de Cássio. O Timão respondeu e no primeiro chute a gol empatou com Léo Natel. Ótima assistência de Arauz, 1-1. Depois do intervalo, o Flamengo aproveitou o rebote de Cássio e fez o segundo. O auxiliar marcou impedimento de Gabigol, mas depois de muita demora, o VAR validou o gol. 2-1. O Mengão ainda criou chances para fazer o terceiro, mas desperdiçou. E o Corinthians não conseguiu buscar o empate. Final no Maracanã. Flamengo 2, Corinthians 1. Nesse jogo ficou muito claro a disparidade, a disparidade de um time com o outro, né? Sem dúvida. Não dá para discutir. O Corinthians hoje não tem time para encarar o Flamengo. Poderia ter conseguido alguma coisa, mas não, é diferente. São, inclusive, objetivos diferentes, o que é um absurdo. A direção do Corinthians tem que se explicar. É o clássico do povo, né? As duas maiores torcidas, com uma diferença pequena ainda a favor do Flamengo. Por que o Flamengo está desse jeito e o Corinthians está desse jeito? Para você ter uma ideia, eu fiz esse levantamento ontem, dos últimos 13 jogos entre Corinthians e Flamengo, o Corinthians venceu só um. Perdeu 8.
para mostrar a disparidade de um time para o outro. Não pode. E há bem pouco tempo, essa estatística estava ao contrário, né? O Corinthians era mais vitorioso e o Flamengo menos. Eu lembro quando o Andrés falava que com novas cotas de televisão, que nós teremos aqui um Barcelona e Real Madrid. O Flamengo virou Barcelona e o Corinthians virou Castilha, o time B do Real Madrid. É verdade. É vergonhoso. O que acontece é o seguinte, ontem o Corinthians deu 2 chutes a gol. Um com o Léo Natel, foi esse golaço, passe do Arauz, e outro com o Gustavo Mosquito, no segundo tempo, que o menino lá, o Hugo, pegou. O Hugo pegou no susto, porque ele estava preparado para pular para o canto direito, mas o Mosquito chutou muito inteligentemente no canto esquerdo. E ele voltou e defendeu. Porque se o Corinthians marca aquele gol, dificilmente ele perderia o jogo. Dificilmente perderia o jogo. Aí teve esse lance do VAR, que depois eu, observando várias vezes, achei que o Gabigol estava impedido, mas lamento muito a falha, mais uma vez, do Cássio. O Duílio protestou, hein? Meteu um protesto por escrito. Protestou por escrito, ele quer ouvir a conversa do VAR. Isso, e as linhas, tudo isso. Quer ver as linhas, quer tudo, mas dificilmente isso vai acontecer, porque a CBF ela não libera esse tipo de pedido para ninguém, a não ser que seja da Federação Paulista de Futebol, num pedido especial, que eu duvido que aconteça, para dizer a verdade para você, que está no final do campeonato, tanto faz como tanto fez, agora já foi. Mas pelo menos o Duílio se fez presente no protesto. Mas enfim, o Corinthians mereceu perder. Isso que eu quero dizer para você. Não tinha condição, porque 2 chutes a gol durante 90 minutos, aqui não é 90, né? O Corinthians até fazer o primeiro gol, ele não viu a cor da bola. Não viu. Ele não tinha 20% Agora, de posse de bola. eu acho que deveriam todos os áudios de arbitragem serem liberados. Claro. Como é na Europa, né? Todos. Na Europa. Você não tem nada a esconder, coloque lá. Deixa tudo. Jonas Campos ao vivo do Parque São Jorge. Essa derrota derrubou o Corinthians na tabela de classificação e a situação pode ficar ainda pior. Grande noite para você, Jonas. Fala, Celso, grande noite a você, ao Flávio, ao Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Vocês deram uma informação importante, o Corinthians protesta sim, inclusive já está em busca de áudios e imagens do VAR nesse segundo gol, né, validado a favor do Flamengo, o gol do Gabriel Barbosa. Duílio disse, inclusive, que nessa semana estará presencialmente na sede da CBF em busca de explicações em torno aí desse gol que acabou dando a vitória para o Flamengo. Vitória que, como você disse, Celso, deu uma distanciada do Corinthians, caiu de 8º para 10º, né, nessa luta pela 8ª vaga para estar na próxima edição da Copa Libertadores da América. E a coisa está embolada, viu? Vamos até colocar aqui, ó, à minha direita, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, bem nesse trechinho aí que envolve essa 8ª vaga. Hoje o 8º colocado é o Atlético Paranaense com 50 pontos, tem um jogo a mais que o Corinthians, é verdade. O 9º é o Santos, que tem os mesmos 50 pontos. E o Corinthians vem logo na sequência com 49. Quarta-feira, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, uma final para as duas equipes, tendo em vista essa possível vaga na próxima edição da Libertadores. O Bragantino é o 11º colocado e o Ceará o 12º. Só que essas duas equipes entram em campo daqui a pouco. O Ceará recebe o Fluminense e pode ultrapassar o Corinthians, e o Bragantino visita o Sport. Então o Corinthians, que já caiu para 10º, pode terminar a rodada ainda hoje na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda sonha assim com essa vaga no G8. O Wagner Mancini deixou isso bem claro na entrevista coletiva de ontem lá no Maracanã, após a derrota para o Flamengo 2-1. Então vamos ouvir o técnico corintiano Mancini falando sobre a esperança em uma vaguinha na próxima edição da Libertadores. O objetivo número 1 era a gente sair daquela situação onde a gente se encontrava em 17º lugar, chegamos a figurar em 8º lugar, que foi nosso máximo, agora estamos em 9º, pode ser que a gente perca alguma posição até o final da rodada, mas acho que o mais importante é que o Corinthians ainda vai jogar 9 pontos, algumas equipes têm só mais 6 pontos a disputar, e a gente tem totais chances ainda. Ficou difícil? Ficou mais difícil, como foi difícil ao longo de todo o campeonato. Não foi fácil sair de 17º e chegar em 8º. Foi muito difícil. Então, por isso, a gente acredita. Hoje nós enfrentamos uma equipe que pode ser
junto com o Internacional, as duas apontadas como com reais chances de título, e enfrentamos em igualdade de condições. Então eu acho que a gente também pode fazer um bom jogo contra o Santos na Vila. Aí temos o Vasco em casa, depois o Internacional fora. São jogos equilibrados, todo mundo tem muita dificuldade em vencer as partidas agora no final, porque todas as equipes estão muito empenhadas dentro daquilo que passou a ser o objetivo de cada uma delas. Então por isso a gente não pode de maneira alguma achar que tem qualquer coisa errada, e sim focar naquilo que está sendo feito e bem feito para que a gente possa buscar a nossa vaga. Ô, Flávio, claro que o Chico também, você especialmente corintiano, torcedor corintiano, quer ver o Corinthians na Libertadores. Mas por mérito mesmo, futebol bem jogado, quem está merecendo essa vaga é o Red Bull Bragantino. Essa e o Corinthians, o objetivo sempre vai lembrar, né, Chico? O Mancini veio para tirar o Corinthians do rebaixamento. Exatamente. E conseguiu. O que vier agora é lucro. Essa era a meta. O que vem agora é lucro. Agora, o menos culpado da situação do Corinthians é o Mancini, pelo contrário, né? Ele reviveu alguns jogadores que estavam completamente esquecidos, né? Por exemplo, o Léo Natel estava encostado, o Mosquito. Sim, hoje é o principal jogador do time. Hoje é o principal jogador do time quase, né? O que está fazendo mas, mais eu gols. digo, melhor fase, né? Ele mandou buscar o Casares e o Otero. O Fábio Santos aceitou, né? Negociou e aceitou, deu outra cara para o time, né? E tirou o jogo do time. Agora, o único erro que o Mancini está tendo nessa atuação dele pelo Corinthians é deixar o Cássio no gol. O Cássio está visivelmente fora de forma, está visivelmente abalado, não é o mesmo Cássio de sempre. Ontem, por exemplo, ele soltou a bola dentro da pequena área, num ataque que tem Everton Ribeiro, Gabigol, tem o Bruno Henrique, Arrascaeta. Evidentemente que alguém lá ia pegar e ia fazer o gol, não tem jeito. Porque o Flamengo ataca em bloco, ataca com 6 jogadores. E a bola ia sobrar para alguém. E sobrou realmente, e deu toda essa confusão, tirando o VAR ou não VAR, né? Mas é o único erro dele. Tinha que tirar o Cássio e dar uma vez, pelo menos esses últimos 3 jogos, para o Walter, que acho que está em melhores condições psicológicas que o Cássio. O Corinthians tem pela frente no meio de semana no meio de semana não. No meio de semana, o Santos, exato, quarta-feira. O Santos que no sábado retomou o caminho das vitórias, vencendo o Curitiba na Vila. Os gols do Peixe foram marcados por Marinho e pelo garoto Marcos Leonardo. Com o resultado positivo, o time do Cuca subiu 2 posições e assumiu o 9º lugar. Já o Curitiba foi rebaixado matematicamente e vai jogar a Série B neste ano, né? É a próxima temporada, mas é neste ano porque o campeonato termina agora e o Campeonato Brasileiro começa logo em seguida. O rebaixamento merecidíssimo e o Santos está atrás do... Parece que o Lisca esfriou e agora, não sei, Thiago Nunes, a coisa também não está saindo. O Roland vive a expectativa de ser chamado pelo Santos, mas não sei se tem bala para isso. Pois é. Vamos ver, o Lucas Mussetti está nos atualizando toda hora. O problema é justamente, né, o que você vai encontrar no Santos, né? Será que vale a pena se dedicar sua energia, seu trabalho no Santos? Eu comentava isso ontem no programa. Falei, deixar o América, você sabe o que você está pegando. Vai para o Santos, tá. O custo disso pode ser pesado. Né? Vídeo que aconteceu com o Rogério Ceni no Fortaleza. E o Cuca não fica mais. E o Marinho e o Soteldo devem voar também nessa brincadeira toda. Se o Cuca não quer ficar, o Santos precisa de caixa. Espera o novo treinador. No jogo entre Vasco e Internacional, o protagonista foi o VAR. O time gaúcho voltou a vencer no Brasileirão, dessa vez por 2-0, manteve a liderança do campeonato, mas o primeiro gol tem causado uma confusão danada. Só lembrando que a equipe gaúcha está 1 ponto à frente do Flamengo e no próximo domingo tem confronto direto entre os 2 times no estádio do Maracanã. É que o pênalti, não, no caso, o primeiro gol, havia um impedimento, só que não tinha, né, ali como o recurso para fazer a linha, né, Flávio? Isso, o pifô, né, o equipamento que fazia, exatamente o que fazia a marcação das linhas. E aí eles foram para a decisão de campo, é o que prevê o protocolo do VAR. Isso acontece, gente, isso aí não tem jeito. A tecnologia, ela é ótima, mas em algum momento ela falha. Em algum momento o celular não funciona, em algum momento a gente perde. Agora, a gente perdeu rapidamente o som com o Silvestre, depois volta, faz parte da brincadeira, não tem jeito. Né? E acho até que a arbitragem, não sei se inconscientemente, tentou compensar com aquele pênalti que não existiu. Aquilo foi vergonhoso, aquilo foi vergonhoso. Aquilo realmente foi vergonhoso.
Vergonhoso. De qualquer maneira, o Inter está aí 1 ponto acima do Flamengo. Decisão deve ser entre os dois times no próximo domingo. E o São Paulo fica secando para dar um empate e tentar a sorte. Vamos para os recados do WhatsApp. Roda aí para gente. Boa tarde, pessoal da Gazeta. Aqui é o Wagner. Aqui é a Patrícia, nós somos de Sorocaba. Ei, Chico Lang, Corinthians só vai para Libertadores se o VAR ajudar, hein? Abraço! Boa noite, equipe Nota 10 Gazeta Esportiva. Dos 20 clubes aí que disputam o Brasileirão da Série A, o único que não pode reclamar do VAR é o Flamengo. Os outros 19, todos reclamaram do VAR durante o campeonato. José Antônio Araceba da Serra. Olá, Celso Argentino e Flávio São Paulino, Chicão Corintiano, que é Marcos de Guarulhos. Olha, o VAR ajuda muito os clubes do Rio. Podem reparar, viu? Abração. Outro abraço. E eu não sou argentino, tá? Só para deixar claro, isso é coisa criada pela Michele e pelo Garrafa. Você está dando risada, né? Eu estou dando risada, porque você torce pro Boca. Você e o Flávio. O Flávio, ele torce para Macaquinha. De volta. Boca na Libertadores. De volta com o José Paes. Essa primeira vitória do São Paulo no ano tem deixado o torcedor sonhando alto, hein, Zé? Mas a conta para o título, ela é quase impossível. Precisa de uma combinação espírita para dar certo. Celso, tem um amigo meu que diz que só uma hecatombe daria o título para o São Paulo neste Campeonato Brasileiro de 2020, que vai acabar em 2021. Tem amigo meu São Paulino, viu, Celso, que está quebrando a calculadora de tanta conta. O Carlos Augusto, nosso auxiliar, que é São Paulino, ainda está acreditando na vitória, está acreditando no título. Ele é de humanas, viu, Celso? Mas não para de fazer conta. E a gente fez uma reportagem especial justamente sobre esse tema. Põe na tela. O São Paulo voltou a vencer? Depois de 8 partidas sem saber o que era vencer, o tricolor, enfim, ganhou o joguinho de novo. Pois é, a última vitória do São Paulo tinha sido lá no distante dia 26 de dezembro do ano passado contra o Fluminense no Maracanã. Gráfico na tela pra gente analisar. O tricolor assumiu o primeiro lugar do Brasileirão no dia 3 de dezembro de 2020, graças à vitória maiúscula por 3-0 para cima do Goiás fora de casa. Inclusive, vale o registro aqui, ó. A primeira vez que o SP teve uma vantagem de 7 pontos pro segundo colocado foi logo após a goleada por 4-0 sobre o Botafogo no Morumbi. Depois, pós-vitória já citada diante do Flu, de novo, o time voltou a ter 7 pontinhos de diferença no topo da tabela. Só que a partir daí, meu amigo, o caldo começou a desandar com força, com gosto. Primeiro, goleada por 5-1 para o Inter no Morumbi e perda da liderança absolutaça do Brasileirão no dia 20 de janeiro. Na sequência, mais 3 partidas sem vencer, contra Coritiba, Atlético Goianiense e Ceará. Resultado, queda para o 4º lugar da competição. Mas, por causa da virada de ontem para cima do Grêmio, a situação virou para o São Paulo. E agora o time tem chances matemáticas sim, mais uma vez, de levar o título. Lápis e papel na mão. Como o tricolor ainda tem 3 jogos para fazer no campeonato, essa é a combinação que a equipe precisa para dar a volta olímpica diante do Flamengo na última rodada. Vencer os jogos que faltam, contra Palmeiras, Botafogo e Flamengo, que a partida entre Flamengo e Inter no Maracanã termine empatada e que o Corinthians ganhe do Inter em Porto Alegre na última e derradeira rodada. Ufa, hoje o São Paulo está com 62 pontos, justamente 7 a menos do que o líder Internacional. Segundo os matemáticos, a chance de caneco do tricolor é de só 1%. Depois de namorar pra caramba com o título, agora, então, o negócio é acreditar naquele 1% vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Existe 1% há de acreditar? Ué, tava mortinho ontem, né? De repente ressurgiu. O São Paulo, ele tem coisas assim, né? Eu acho muito pouco provável. A verdade é que o time de São Paulo não tem nível para ser campeão. Eu toda hora elogio o trabalho do Fernando Diniz. O que ele fez foi uma magia. Foi. Chegar a 7 pontos à frente. 4º lugar para o São Paulo está maravilhoso pelo nível do time de São Paulo.
espetacular, espetacular. Tá? Olha, o que pode, mas e ainda assim, perdeu o limite. artilheiro na temporada com o campeonato em andamento. Isso. Então, realmente, uma contratação só, que não foi nem contratação, foi uma troca. Um time ruim, um time que tem uma dificuldade de manter equilíbrio emocional impressionante. Você tem que trocar muitas peças aí, né? Time de molecada, que os figurões não seguraram aonde. Não tem banco de reservas, é um banco de reserva muito limitado. Então, gente, nossa senhora, 4º lugar é, como se diz lá na Penha, lamba as unhas. Tá ótimo. E era o máximo que você podia imaginar mesmo, São Paulo. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, me desculpem, mas naquela derrota para o Internacional, quem segurou o Fernando Diniz foi o Muricy Ramalho, é o que dizem, né? É que as raposas felpudas comentam. O Flávio tem essa informação e é isso mesmo. Eu acho que naquele jogo era a hora de tirar o Diniz. Quem sabe o São Paulo hoje estivesse diretamente brigando pelo título, sem necessitar de outros resultados. Era a hora do Diniz sair. Já que o Diniz saiu, então saísse aquela hora. Eu vou ser xingado muito nas redes sociais, mas eu estarei com o Diniz até agora. Chamando novamente o Jonas Campos, diretamente do Parque São Jorge, o Corinthians não tem tempo para lamentar a derrota de ontem. Quarta-feira tem clássico contra o Santos e o time deve ter novidade. É isso? Conta pra gente, Jonas. É isso, Celso. Clima de decisão mesmo, porque o Corinthians treinou hoje pela manhã, os jogadores foram para suas respectivas casas, né, almoçar, curtir um pouco a família, mas hoje à noite já se concentram para essa partida de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro, fundamental para as pretensões do Corinthians, tentando essa vaguinha na próxima edição da Copa Libertadores da América. Novidades, não dá para cravar, mas a expectativa é de que Gemerson, zagueiro, e o camisa 10 da equipe, o meio-campista Juan Casares, voltem a ser relacionados. Já vem treinando com o grupo desde a semana passada, recuperados aí das suas respectivas lesões, e agora a tendência de que sejam pelo menos relacionados, talvez para iniciar no banco de reservas, mas já podem ficar à disposição do Wagner Mancini. Contra o Flamengo a gente esperava isso, eles acabaram não indo nem para o banco. Aguardemos os próximos capítulos. O Matheus Vital e o Gabriel, que cumpriram suspensão contra o Flamengo no Maracanã, voltam também a ficar à disposição. O volante, inclusive, deve retornar à equipe titular na vaga do Xavier. E o Corinthians terá um desfalque de peso, ainda mais considerando o poderio ofensivo do Santos, né? O Fagner, lateral direito, tomou cartão contra o Flamengo, está fora do clássico na Vila, e o Mancini ontem na entrevista coletiva já deixou claro que o substituto será o Michel Macedo, um Corinthians, portanto, sim, com algumas novidades e essa expectativa de Gemerson e Casares, pelo menos no banco de reserva. Celso. Tá certo, Jonas, obrigado pelas informações do Corinthians. Gemerson é uma boa. O Fagner sempre faz muita falta, porque o Michel Macedo... A diferença é muito grande, né, do titular para reserva. Não tem o mesmo nível, né? Não tem o mesmo nível. Eu até pensei que era colocar o Bruno Mendes, né? Bruno Mendes na lateral direita e colocar o Gemerson. Mas ele optou pelo Michel Macedo, né? Trocou 6 por meia dúzia, né? Eu achei que nesse aspecto ele errou. Agora, a volta do Casares, evidentemente que sim. Agora está fora de ritmo, né? Sim. Não dá para jogar 90 minutos, com certeza. Vamos falar com o Silvestre, que está na Academia de Futebol. Na verdade, não, Academia de Futebol, coisa nenhuma. Ele está na Moca. Até mostrou a taça para a gente agora há pouco. E já está de olho no clássico contra o São Paulo. Mas esse problema do calendário, a gente mostrou, né, hoje, 73 jogos do Palmeiras na temporada, está deixando o Abel Ferreira malucaço. Não é isso mesmo, Silvestre? Doido, maluco. O Abel Ferreira já falou várias vezes desse assunto. Troquei o microfone, agora tudo certinho. Só para dizer que a taça, ela não é mais a original desde 2007, hein? A taça da Libertadores, mesmo aquela que vai para o jogo decisivo, que dá a volta olímpica, que é erguida pelo capitão, é uma réplica, tá? A original fica na série da Conmebol em Assunção, no Paraguai. Então o clube que fica com a posse transitória fica, na verdade, com uma réplica idêntica, é claro, né? E depois que essa taça vai para o outro clube campeão, o clube que
que abriu mão da taça porque ela é transitória, fica com uma outra cópia de uma taça um pouquinho menor, mas bem parecida. É mais ou menos por aí, tá bom? Agora sobre o Palmeiras, que tem jogo contra o Coritiba, quarta-feira, Campeonato Brasileiro. São Paulo, sexta-feira, clássico. É uma sequência de jogos absurda. E o Abel Ferreira, depois da vitória deste final de semana, desceu a lenha nos cartolas brasileiros. Deem só uma olhada. Sobremano o nosso calendário, o nosso Palmeiras. Eu já li e ouvi que alguém ia dizer que, de facto, o calendário estava feito para o Palmeiras não lutar pelo campeonato. E, de facto, aí eu confesso que não percebi o alcance das palavras. Mas, de facto, se calhar em determinada altura, quando fomos ao Flamengo, quando andamos a disputar, porque acreditava mesmo que era possível podermos chegar ao título, mas de facto da forma que o calendário foi feito era impossível, era humanamente impossível. De qualquer das maneiras, nós já referimos isto, com tanto jogo, posso estar enganado, mas eu acredito que o Palmeiras é a equipa que mais jogos tem, portanto, porventura é a equipa que mais roda. Eu gostava era que o presidente da FIFA, que ligou ao presidente da CBF, e que o presidente da CBF pudesse dizer publicamente o que é que ele lhe disse. Isso eu gostava, que era para todas as pessoas perceberem que quem manda e quem decide no futebol brasileiro tem que ter, eu ia dizer uma coisa, mas é melhor não dizer, tem que ter coragem, é assim que nós tem que ter coragem. Coragem! E para piorar a situação do Abel Ferreira, Campeonato Paulista para o Palmeiras começa contra o Corinthians, dia 3 de março, em Itaquera, em meio às duas finais da Copa do Brasil, dias 28 e 7 de março, diante do Grêmio. Um abraço, galera. Valeu, Silvestre, muito obrigado. Veja só, eu não concordo com essa história de que o calendário foi feito para prejudicar o Palmeiras. Isso para mim é conversa. Agora, que o calendário ele é desumano, ele é. E aí eu fico me perguntando, por que ainda insistem com os campeonatos regionais? Que, na verdade, esse é o problema do nosso calendário. Mas os clubes deveriam tomar posição. O Atlético Paranaense, por exemplo, há muito tempo não joga com o time principal. O Palmeiras, por exemplo, este jogo é contra o Corinthians, mete o time sub-20. Acabou. O Corinthians não vai jogar com o time titular, porque ele vai falar isso eu perder do sub-20. É. Então, isso aí é uma coisa realmente que é assim. Você vai dizer, mas o cara vive disso, só ganha para isso. Só que você perde a qualidade do jogo. Esse é o ponto. Atrapalha o jogo, o espetáculo fica pior, fica ruim. O atleta ele não consegue render tudo o que pode. E o Palmeiras ele foi punido por ser competente. Exato, esse é o ponto. Mas só que tem problema. Vocês têm que levar em consideração que boa parte do dinheiro que entra nos clubes vem da TV. E a televisão exige qualidade no campeonato regional. Mas ela já não está mais. Já não está mais. Você vê, já está todo mundo aí, fora. já está pulverizando. Da principal emissora da Globo, por exemplo, do Carioca. Campeonato, e do Paulista no final de semana, não. Ou meio de semana. Eles não vão. Vai diminuir muito o número de jogos. Mas vai ter pay-per-view. Pay-per-view, tudo bem. Mas é pay-per-view dá dinheiro. A TV aberta já está fora disso aí. Então, quer dizer, e o do Rio eles já pularam fora também. E só serve atrapalhar trabalho. Não queriam mandar o Diniz embora, que foi eliminado pelo Mirassol, por exemplo. Você reparou que o Domi já falou sobre isso também. Quem vem do mundo civilizado do futebol não aguenta isso aí, não. Resultado da enquete. Já dá para dizer que o VAR tem influência direta no título do Brasileirão? E a maioria respondeu, olha só que sim, 72% dos votos. Acabou o programa de hoje, amanhã estaremos de volta com mais Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico, boa noite, Flávio. A todos. Tchau, tchau. E fique agora com o Jornal da Gazeta, com as notícias do Brasil e do mundo. Até amanhã. Tchau.